Bom dia a todos. Dando início à nossa programação, eu vou apresentar a doutora Eliana. A Eliana Martino Bufânio, farmacêutica industrial, especialista em fitoterapia, possui experiência de mais de 20 anos na indústria de insumos fitoterápicos, extratos vegetais, convivência em áreas como controle de qualidade, desenvolvimento e escalonamento de processos, assuntos regulatórios, inovação e na área comercial como suporte técnico. Atuante em diversas frentes técnicas relacionadas aos produtos fitoterápicos, possui vivência internacional na área de produtos naturais, interagindo com equipes multidisciplinares. Hoje, representando a Bifisa, da qual é coordenadora do grupo de trabalho de fitoterápicos. Eliana, bem-vinda, excelente palestra para você. Quando o seu tempo for 1 hora, eu estarei entrando e lhe avisando, perfeito? E qualquer dúvida, vocês encaminhem pelo Q&A, como a Gislaine comentou, as perguntas, e ao final da palestra a gente vai estar respondendo. Excelente evento para todos. Obrigada, Laete. Obrigada, Gislaine. Então, bom dia, pessoal. É um prazer poder estar falando aqui nesse evento e não só transmitir conhecimento, mas trocar experiências, né? Eu acho que esse é o maior ganho, né? A gente não sabe tudo, mas a gente sabe bastante coisa e principalmente, né, deste assunto, e é isso que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, deixa eu passar para o próximo. Então, aqui a gente tem a nossa programação, né? Eu vou falar das 8h30 às 10h. Eu vou apresentar informações sobre o novo conceito, contemplar aspectos relacionados ao IFA, a gente vai falar um pouco de composição, um pouco das monografias EMA, compreender questões relacionadas aos como comparar, né, o que a gente tem hoje e a proposta do que se está falando em termos de harmonização e também um pouco de processo, porque tudo está relacionado, né? Depois a gente vai ter um intervalo das 10 às 10h10 e aí a apresentação da Luzia das 10h10 às 11h40. Depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, aqui eu vou iniciar com a nossa pauta, né? Então, para que a gente possa entrar no assunto, eu vou fazer uma contextualização regulatória, né? Falando um pouco do que a gente viveu até agora, com a nossa norma vigente e o histórico, né? O histórico vai ajudar a compreender todo esse caminho que a gente fez até aqui e por que a gente chegou nesse ponto de discussão. Vamos falar sobre as principais diferenças, como eu comentei anteriormente, processo, e aí a gente vai para considerações finais. E aí, hoje eu vi uma notícia, né? O tempo passa realmente muito rápido, e eu vi uma notícia falando que já são 15 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais, né? Então, a política, ela teve e tem essa preocupação com o acesso seguro e o uso racional das plantas medicinais e dos fitoterápicos. Então, esse evento vem, assim, de encontro, né, a essa preocupação da política, porque ele busca melhorar o que a gente tem hoje de regulamento, né? Então, a gente já evoluiu muito, a gente vai ver aí nesse slide, e agora a gente está nesse momento de dar um passo a mais com esse objetivo de melhorar. Então, aqui a gente tem o trajeto regulatório, né, na área de fitoterápicos. É um trajeto extremamente importante, porque
cada regulamento que veio, a gente aprendeu um pouco mais e deu um passo além, né? Então, acho que essa foi e é uma preocupação da Anvisa, a gente vê isso na regulação, a gente evoluiu muito, né? Então, essa evolução, ela não só se deu em termos de qualidade, mas das formas de registro, né? Então, possibilitou novas formas para que a gente pudesse ampliar as opções, né, para o consumidor. E aí, desde lá da portaria número 22, que foi a primeira portaria, né, extremamente importante, a primeira regulação específica para o nosso tipo de produto, né, a portaria número 22, ela já trazia aspectos essenciais para o registro. Com a portaria número 6, a gente era uma portaria já com uma estrutura mais robusta, a gente teve pela primeira vez o produto fitoterápico definido, já na 17, que era uma regulação extremamente densa, com muitos, a gente adicionou muitos aspectos, muito voltado a controle de qualidade e também as formas de registro. A 17, ela trouxe a definição de medicamento fitoterápico tradicional, que foi extremamente importante, né? E aí, tanto a 17, como a 48 e a 14, que veio depois, eles trouxeram a segurança e eficácia consolidada na literatura científica, né? Então, a literatura científica servindo de suporte e apoio para registrar medicamentos. Vamos lembrar que lá na portaria 26, a gente só poderia trabalhar com produtos, né, que tivessem estudos. E aí, essa evolução deu a oportunidade de aproveitar literatura técnico-científica para promover produtos tradicionais. E não só produtos tradicionais, né? Usar esse conhecimento para medicamentos fitoterápicos. Então, a pontuação, ela foi muito importante e vocês vão ver que eu vou falar várias vezes dela na minha apresentação. Desde a portaria 6, a gente teve essa evolução em termos de focar a reprodutibilidade e a constância da qualidade a partir das análises dos marcadores vegetais. Então, comprovar, né, a minha reprodutibilidade, a consistência do meu produto, né, da minha qualidade em cima desses componentes. E aí a 26, né, que é a norma que a gente está agora, que a gente vai falar melhor mais para frente, ela permitiu a monografia do EMA, né, que é as monografias da Agência Europeia. Quando a gente olha, né, para essa evolução, a gente com certeza, né, entende que existem dificuldades para implementar cada legislação, entender os seus conceitos, de que forma ela foi construída, o que ela busca, mas é nítida essa evolução nesses últimos 20 anos, né? Então, a gente evoluiu, como eu disse, em vários aspectos. Essa regulamentação mais específica foi muito importante, porque permitiu que a gente estimulasse o mercado, estimulasse o conhecimento que a gente tinha. Ao mesmo tempo, a gente teve uma abertura muito grande do órgão regulador, da Anvisa, promovendo eventos, trocando informações, trazendo conhecimento, querendo ouvir também o conhecimento do outro lado. Então, isso foi muito importante para essa evolução. A gente consegue perceber o quanto que a gente enriqueceu em termos de discussões em tantos aspectos, né? E essa busca pelo conhecimento das legislações internacionais vem de encontro, né, a essa evolução do conhecimento, querer entender mais, aprender mais, para que a gente tenha um mercado melhor, um produto para o consumidor melhor. E a harmonização
está totalmente relacionada com isso, né? Como a Gislaine falou, o conceito de harmonização, ele traz embutido essa questão da melhoria, né? De trabalhar os mesmos parâmetros, obviamente, cada país tem a sua soberania, mas falar a mesma língua é visto como um benefício, né? São vários benefícios e que estão relacionados a uma melhoria de mercado mesmo. Então, esse movimento da harmonização, a gente já vê há muitos anos no Brasil, né, através do ICH, das boas práticas, e agora na parte de fitoterápico, né, a gente até pode chorar um pouquinho e dizer que a gente está até um pouco atrasado, né, no fitoterápico, fazem anos que a gente está conversando sobre isso, mas tudo tem o seu momento, e é esse momento que a gente está conversando agora. E aí, quando a gente fala de fitoterapia no Brasil, a gente precisa entender que ela foi estruturada com base no conhecimento existente. E qual que é o conhecimento que a gente tinha? E que a gente tem, né? Era um conhecimento mais voltado para o medicamento sintético. Então, era natural que os produtos do mercado refletissem esse conhecimento, né? Que é o quê? É focar numa substância, né? Fazendo esse paralelo com o sintético. Então, o foco na padronização do marcador, nesse sentido, é visto como um constituinte ativo. Por isso que a padronização, ela acaba sendo a regra geral que a gente tem para os produtos hoje, né? Então, hoje se olha padronizar como chegar àquele constituinte ativo que, na verdade, ele pode ser ativo em alguns momentos ele vai assumir um outro papel, um papel de marcador analítico. A gente vai entender mais sobre isso mais à frente. Então, a harmonização, gente, ela procura corrigir esse entendimento local e resgatar o conceito global, que é um conceito mais focado no extrato integral. E por que é no extrato integral? Esse foco no extrato integral nada mais vem do que da literatura técnico-científica. Então, a literatura técnico-científica sinaliza o que a gente aprende, né, quando a gente estuda fitoterapia. O histórico do Brasil, ele é muito voltado para a literatura de pontuação, né? Que bom que a gente pôde aproveitar essas literaturas para melhorar o nosso mercado e ter mais produtos, né? Isso aconteceu, de fato, a gente teve essa evolução, mas essa literatura, né? Ela reflete o quê? Dados relacionados à droga vegetal, ao extrato, à tintura, à infusão. Então, assim, tudo voltado para o extrato como um todo. É menos frequente a gente encontrar informações relacionadas a determinados constituintes, né? Claro que a gente vai ver, mas não é 90% do conhecimento que existe. Então, e menos frequente também é a gente encontrar informação de extrato seco com tantos detalhes, né? O DR, o solvente. Então, aqui eu coloquei para vocês, eu vou olhar aqui na minha tela lateral para enxergar melhor as letrinhas, a literatura do SCOP, né? Então, a gente vê o que na literatura do SCOP aqui? Que ele atrela a dosagem ao chá, à infusão, né, à tintura ou preparações equivalentes. Então, o que eu estou dizendo é que o foco no extrato integral vem do conhecimento que é inerente ao fitoterápico. E aí, nesse contexto, né, quando a gente fala dessa literatura de pontuação, né, foram 10 anos trabalhando essa literatura, né, no sentido de ter pontos, né, aqueles 6 pontos para conseguir registrar, a gente relembra que qualquer extrato ele poderia ser usado no desenvolvimento do medicamento, desde que ele atendesse aquela indicação da literatura, a correlação de doses.
enfim, aos aspectos regulatórios e aos requisitos coerentes com a pontuação. Quando a gente vem para 2014, né, então eu falei naquele slide da evolução que a RDC 26 em 2014, ela permitiu que a gente utilizasse o EMA, as monografias do EMA. Então, com a possibilidade de usar essas monografias, essas informações elas estavam melhor organizadas, com detalhamento do tipo de extrato, a gente tem uma visão mais facilitada dos aspectos relacionados ao IFAV, né? E aí aqui eu faço um parênteses, né? Quando a gente entra no EMA e olha a monografia, tem uma série de documentos que estão lá que dão suporte para essa monografia. Então, a gente tem o Assessment Report, a gente tem os opinions, a gente tem a própria monografia, as referências, enfim. O Assessment Report em si, ele descreve toda a base utilizada para a montagem da monografia. É um documento muito importante de ser lido. E ele vai mencionar todas as preparações encontradas, né, que eles encontravam no mercado e que são usados nos países membros. Então, nem tudo que é listado no AR, né, no Assessment Report, ele vai para a monografia. E nem tudo que é comercializado na Europa, né? Aqui a gente está falando do EMA, então na Europa vira dado oficial da monografia. Então faz parte da monografia, fazem parte as preparações em que houve esse consenso, né? A concordância do comitê nos países membros. E o comitê ele assume um papel extremamente importante nessas decisões, né? Então, a fitoterapia no Brasil, ela, quando a gente olha para esse pool de informações, a gente observa o quê? Que grande parte dessa fitoterapia, ela é representada por plantas estrangeiras, né? Então, essa é a nossa fitoterapia atual. A gente tem um volume maior de plantas estrangeiras. E por quê? Porque existem poucas evidências científicas, né, pouca informação sistematizada das plantas brasileiras que permitam um registro, né? Infelizmente, a gente vê que existem produtos no mercado, né, no mercado como espinheira santa, guaraná, guaco, que é extremamente relevante, importante, mas a gente ainda tem pouca coisa, né? Então é nesse sentido que o Brasil hoje, mais do que nunca, né, em função de tantas coisas que estão acontecendo, está cada vez mais engajado a melhorar esse conhecimento dessas plantas e ter um portfólio maior de plantas brasileiras. Logo, quando a gente... Então, voltando à questão da planta estrangeira, né? Por que eu estou falando disso? Porque é importante para a gente entender essa conexão com a literatura. Então, quando a gente traz a planta de outra comunidade, é imprescindível que o conhecimento oriundo dessas plantas com uso tradicional, ele seja também incorporado e mantido. A gente não pode adaptar. Então, a gente tem que entender o conceito e incorporar isso no nosso uso local. O que a gente faz hoje? A gente usa a planta e a literatura convencional para justificar a eficácia e segurança, porém a gente retira do contexto que ela foi definida como fitoterápico. E aí, esse é o ponto crítico que a gente precisa entender e saber como que a gente consegue lidar e melhorar com esse aspecto hoje, depois dessa evolução de conhecimento que a gente atingiu. Então, aqui eu trouxe um slide para mostrar exatamente essa situação, né? As plantas que a gente tem no mercado brasileiro, né? A grande maioria, ela representa plantas de fora. Então, aqui eu sinalizei tudo que tem na monografia da farmacopeia europeia e do EMA. Então, a gente sabe que do mercado global são 2%, né? Pelo menos essa é a referência do Research Market. Ele fala que 2% do mercado global é
é Brasil e o resto Europa. Então, é esse cenário, né, que a gente, claro, a gente quer melhorar, não só em termos de legislação, mas em termos de participação de plantas brasileiras, mas essas plantas é que formam a nossa fitoterapia e são e foram extremamente importantes para que a gente pudesse ter uma fitoterapia no Brasil, com base científica, obviamente, mas que pudesse ser utilizada e permitindo a ampliação do mercado, né? Isso foi muito importante. Então, quando a gente usa essa literatura estrangeira, esses dados de tradicionalidade e adapta para o entendimento local, a gente fere sim o conhecimento geral. Então, o extrato ele deve ser usado da forma como ele foi concebido originalmente, né? Quando a gente usa essa literatura, a gente tem que reproduzir o extrato da monografia. Por quê? Porque isso tem uma consequência em relação à eficácia e segurança. Por isso que entender esse conhecimento é relembrar que a fitoterapia ela é uma ciência com base na sinergia, né? Então, poucos extratos vai existir um consenso em relação a substâncias, aos constituintes que são substancialmente responsáveis pela eficácia ou aos constituintes que colaboram para essa eficácia, né? Então, é uma proporção pequena, na verdade, que a gente tem essa comprovação. Então, grande parte de produtos, de fato, eles vêm dos produtos tradicionais fitoterápicos. Então, garantir o uso tradicional é proteger a eficácia e segurança. Se a gente não proteger esse uso tradicional e, consequentemente, a eficácia e segurança, a gente perde essa cobertura da literatura. E aí a gente compromete essa comprovação científica que é tão requerida e importante para que a gente possa registrar o produto e colocar ele no mercado. Então, é um ponto muito importante. E aí é por isso que é importante a gente resgatar, né, o conceito da fitoterapia, relembrar, na verdade, né? É um conhecimento bem consolidado o fato de que o ativo, ele quase sempre é a planta e o extrato, né? Essa é a base científica da fitoterapia, né? Então, são aqueles compostos de metabolismo secundário, né? Que vão juntos com o primário, que vão completar aí uma mistura complexa de muitos constituintes e que vão atuar nessa sinergia, né? Então, o sucesso terapêutico, eu ter essa eficácia e segurança garantida, ela é muito baseada na reprodutibilidade da qualidade e que é determinada principalmente por esse espectro de constituintes, né? Então, e esse espectro ser consistente na minha produção e no meu produto final. Então, é isso que a gente fala quando a gente cita a palavra sinergia. Então, isso significa que o extrato integralmente ele promove esta ação na maioria dos casos. E, portanto, esse extrato ele deve ser preservado para que a gente tenha esse extrato preservado no medicamento. Então, a gente sempre fala, né, entregar para o consumidor o que ele espera receber. Qualidade, eficácia, segurança, né? O tripé que a Anvisa sempre está sinalizando e preocupada em ter isso nas suas regulações. E é uma preocupação também da indústria, né? A indústria tem essa preocupação de entregar o melhor produto, mais seguro, mais eficaz, com mais qualidade, né? Então, o conhecimento atual que a gente acumulou nos últimos anos, ele permite a gente evoluir, a gente está nesse passo de subir mais esse degrau. Então, uma vez que a gente atinge esse nível de conhecimento, que a gente tem consciência das diferenças, nós somos responsáveis por dar esse passo e a regulação ela tem que refletir esse novo estágio. É um novo marco, né? Mais um novo marco na nossa regulação. E que bom que a gente está nesse nível.
Então, aqui eu deixei esse gráfico, né, essa linha do tempo como histórico, mas a gente vai falar de cada passo mais à frente. Então, assim, até 2011, né, era uma época que tinha muitos indeferimentos, então, só para vocês entenderem o ponto que a gente chegou em termos de melhorias de legislação e por quê. Então, a gente tinha muitos indeferimentos, né? Então, acho que era 45% de indeferimento nos processos, e o controle de qualidade era um ponto, assim, um ápice de preocupação, porque aqueles indeferimentos, né, grande parte refletia problemas no controle de qualidade, né? Então, naquele momento, a gente tinha lá em 2011 a informação na tese da Ana Cecília da GEMESP, que trazia um número lá de 2008, que a gente tinha 512 medicamentos de fitoterápico no Brasil, e 119 empresas, né? Aí, em 2012, essa preocupação com os indeferimentos, com as questões de controle de qualidade, motivou a Abifisa a solicitar uma reunião na Anvisa e conversar com o Dr. Barbano, onde essa questão da preocupação com os indeferimentos, a questão do controle de qualidade foi colocada como uma preocupação e uma motivação para que a gente descobrisse o que a gente poderia fazer para melhorar, né? E aí a gente saiu dessa reunião com a tarefa de apresentar uma proposta para melhorar esse cenário, né? Então, em 2012, a gente tinha também informações da dissertação do João Paulo, da Anvisa, né? Que trazia um número de 382 medicamentos fitoterápicos e 78 empresas. Então, lá em 2013, houve encontros em 2014, 2015, 2020, até o ponto que a gente está. Hoje, assim, eu não tenho necessariamente não tenho certeza, mas eu acho que a gente deve estar com uns 300 ou um pouco menos de medicamentos registrados na Anvisa. E aí, falando de conceito de fitoterápico, eu trago aqui, eu sempre coloco esse artigo, né, um artigo que foi escrito em 2012, que eu escrevi, e que ele traz um pouco dessa reflexão e esses conceitos. Então, é interessante para mergulhar mais nesse conceito internacional e, ao mesmo tempo, nessa evolução da nossa regulação. Deixa eu ver se eu mudei certinho isso. Então, eu falei que em março de 2002 a gente saiu com uma tarefa, né? Lá da reunião com o Dr. Barbano, que era, naquele momento, o diretor-presidente da Anvisa, de fazer uma proposta de controle de qualidade. E a gente trabalhou nessa proposta com grande afinco, a Abifisa elaborou a proposta e, posteriormente, ela abriu para entidades, né? E essa proposta lá de março de 2012, naquele momento, a gente já, as primeiras entidades que a gente conversou e preparou e assinou esse documento foram a Abifina e a LANAC. Depois veio o Sindusfarma e aí outras entidades também. E o item 6 dessa proposta, ele falava do conceito europeu, ele apresentava o conceito europeu. E aí, na época, a gente anexou as monografias da farmacopeia europeia, né? Onde a gente tinha as informações em relação à classificação e também à rotulagem e outros aspectos que posteriormente foram inseridos na farmacopeia brasileira, que a gente vai falar também mais à frente. Mais à frente não, agora, né? A farmacopeia brasileira, na sua 5ª edição, ela trouxe a classificação, né? Se eu não me engano, em 2017, no 2º suplemento. E aí ela trouxe lá na parte de generalidades, nas definições, todas essas definições relacionadas à classificação do extratos, que a gente vai entender melhor mais à frente, também aspectos relacionados à rotulagem, a definições de extrato genuíno, etc.
E aí, para a gente conseguir entender por que na avaliação realizada pela Anvisa, a regulação europeia se mostrou mais adequada, a gente tem que lembrar que a Anvisa, ela fez um levantamento de várias regulações, de várias normas, de várias informações, né? Então, eu cito aqui, por exemplo, o Canadá e a Austrália. Esses guias do Canadá e da Austrália, eles já remetiam à documentação europeia, né? Os guias do EMA, e também citavam algumas, tinham citações relacionadas também a documentação europeia e a questões relacionadas à classificação, né? Agora, o que a gente precisa entender, né, e relembrar? A Europa, ela concentra um vasto conhecimento na área de fitoterápico, né? Então, assim, se a gente for lembrar lá a literatura de pontuação e a literatura que a gente ainda visita e olha hoje em dia, ela é representada por compêndios europeus, então o Commissioner, o Scopy, o PDR e muitos outros. Então, não só em termos de literatura, de monografias, mas a Europa é uma das comunidades que mais tem guias relacionados à área de fitoterápico. Então, é muita informação. Então, foi essa informação que a gente quis visitar e quis contemplar nas avaliações e nas propostas que a gente foi propondo e discutindo com a própria Anvisa. Então, países como a Alemanha, a França e Polônia, eles concentram, são países que concentram uma importância no mercado de fitoterápicos na Europa, né? E a gente sabe que ela se destaca no mercado global de medicamentos fitoterápicos. Então, o Brasil, ele olhou isso como uma oportunidade de aproveitar esse conhecimento e incorporar, né, nessa regulação, propor essa mudança. Então, é nesse estágio que a gente está em termos de conhecimento, né? De onde vem o conhecimento? Obviamente, todos os países são ricos em termos de conhecimento, cada um com a sua especificidade. O fitoterápico é usado em muitos mercados, mas o que a gente está falando aqui é de olhar onde tem a maior concentração, entender se isso de fato é relevante e tentar aproveitar isso. É a mesma coisa que eu falar de medicina tradicional chinesa. Onde que eu vou buscar esse conhecimento milenário? Eu vou buscar na China. Então, aqui eu estou falando de um conhecimento vasto da Europa, onde a gente está tentando aproveitar. De fato, a gente já aproveitou, né? Porque os produtos que a gente tem no mercado utilizam muito dessa literatura. Então, para a gente aproveitar e usufruir dessa literatura, as condições que estão lá estabelecidas, elas devem ser respeitadas, porque isso impacta diretamente na eficácia e segurança. Eu quis colocar muito isso na minha apresentação, porque isso mostra o nosso histórico, né? E isso tem a ver está completamente relacionado com a questão da eficácia e da segurança, né? Da gente garantir essa eficácia e segurança, que é a nossa preocupação. Anvisa, indústria farmacêutica, enfim, de todos os atores desse cenário. Então, quando a gente não tem dados comprobatórios sobre a eficácia de um determinado grupo ou de um determinado componente, o ativo é o extrato. Então, essa é a informação mais comum que a gente vai encontrar na literatura. E isso não é ruim, gente. Esse extrato, o fato dele ser, do extrato ser o ativo, não significa que eu não possa ter um estudo científico, que eu não possa enquadrar esse medicamento, esse extrato, não só como uso tradicional, mas também fazer um estudo e verificar que o extrato é responsável pela eficácia e ele vai poder, através de evidências científicas, ser usado como bem estabelecido. Então, isso não é limitante. Obviamente, para isso precisa-se de investimento, de tempo, mas isso faz parte, né, desse todo.
Então, a gente chega, então, na RDC 26, que é a nossa norma vigente, então a gente sabe que a 26, ela já com esse conhecimento prévio, ela introduziu novos conceitos, ela criou novas categorias de produtos, ela incluiu a necessidade de se justificar o marcador, e nesse momento, quando ela definiu o marcador ativo e o marcador analítico, ela já estava incorporando na sua regulação esse conhecimento harmonizado, né? Naquele momento, isso foi feito de uma forma mais pontual, porque era necessário um entendimento melhor desse conceito, mas ela já deu esse passo nesse sentido, né? Então, ela definiu o marcador ativo como aquele relacionado à atividade terapêutica e o analítico para fins de controle de qualidade. Então, possibilitou a utilização dessas monografias internacionais e a busca pela harmonização. Então, isso já foi o início da mudança. Em 2015, a Anvisa reiniciou essa discussão com as associações para promover essa rediscussão das normas e rever esse conceito de fitoterapia como praticado internacionalmente. Por quê? Existiam várias motivações, né? Então, por exemplo, o guia da OMS, e não só o guia da OMS, né? Eu vou mostrar ao longo dessa apresentação, trazia essa questão do extrato como ativo. Então, a gente está falando não de uma questão pontual, mas de um alinhamento a nível mundial. Esse é o objetivo. Todo mundo falar a mesma língua. E aí, quando eu falo de definição de guia do OMS, ele fala o quê naquele print, né, que eu fiz? A planta ou o extrato vão ser considerados o ingrediente ativo no medicamento. Então, se o constituinte com atividade terapêutica ele for conhecido, o princípio ativo ele vai ser padronizado para uma quantidade definida de constituinte. Se não, ele vai ser visto como extrato, né, o ativo como um extrato. E aí, nos guias do EMA, a gente vai ver muito essa questão, né? A droga ou o extrato por inteiro como a substância ativa. E aqui, outra motivação da harmonização, né? A Anvisa cita muito essa questão, nas reuniões, essa particularidade do mercado brasileiro ser destacada, né? Então, eu não sei, mas eu não me lembro de outro país que trate o fitoterápico da forma como a gente trata, né? Então, isso é espelhado na nossa regulação, no nosso mercado, e foi um foi um comentário feito nessa reunião da Organização Mundial de Saúde. E isso acabou acendendo, né, uma luzinha. Poxa, isso é uma coisa importante, vamos tentar entender e ver o porquê que a gente é diferente. E ser diferente não é ruim, mas quando a gente fala de base científica, né, de usar literaturas internacionais, de integrar isso na nossa medicina, a gente precisa manter essa base científica. Então, essa é a preocupação que surgiu. Então, em 2020, ano passado, a Anvisa ela trouxe a questão da tradução das monografias do EMA, e isso acabou motivando novamente a rediscussão da revisão das normas, porque tratar de monografias EMAs de tradução estava relacionado com os conceitos e, consequentemente, com a revisão das normas. Então, essa discussão acabou novamente sendo reiniciada com esse objetivo de harmonizar os conceitos, né, e a gente seguir em direção à convergência. Em 2021, agora, né, recentemente, como a Gislaine comentou, a gente teve esse tema introduzido na agenda, e esse é um aspecto extremamente importante, porque mostra esse olhar da Anvisa para um assunto tão importante.
E aí agora, gente, a gente vai entrar na parte da harmonização internacional. O que a gente está falando quando a gente fala de harmonização internacional? Quais são os conceitos? E aí a gente vai comparar tanto com a norma vigente como com a farmacopeia brasileira. Então, o que representa esse alinhamento, né? Quais são os principais aspectos? Então, na harmonização internacional, o extrato é diferenciado seguindo uma classificação. Quando a gente fala da normatização de fitoterápicos, né, não tem essa classificação do extrato ainda abarcada na norma. Então, essa classificação, ela tem sido discutida, obviamente a gente não sabe ainda todos os aspectos, né? Isso está em discussão na norma brasileira, todos os aspectos que vão ser contemplados, mas assim, trazendo aqui o racional, né, que veio, né, desse conhecimento e comparando com o que a gente tem hoje, quais são os aspectos relevantes que a gente tem que prestar atenção para que a gente possa fazer uma avaliação dos nossos produtos. Então, a farmacopeia brasileira, ela remete ao conceito da farmacopeia europeia, trazendo esses conceitos da classificação. E aí, o que é essa classificação, né? Então, a gente tem 3 tipos de extratos, né? Então, hoje já se fala muito disso, né? Talvez seja repetitivo para algumas pessoas, mas para que a gente possa entender o racional da apresentação. Então, a gente tem o padronizados, o quantificado e os outros extratos. Quando a gente fala de padronizado, a gente está falando dos extratos que são ajustados para um conteúdo definido de constituintes geralmente aceitos por contribuírem substancialmente para a atividade terapêutica. Então, o foco aqui são esses constituintes que têm uma ação substancial, para promover a atividade terapêutica. E aí, essa padronização, ela vai ser obtida através de 2 situações, que é o que a gente conhece bem no mercado brasileiro, né? É fazer o ajuste do extrato com material inerte, né? Então, com os recipientes, ou pela adição de uma mistura de lotes de extratos. Então, nessa categoria, eu estou falando de constituinte com atividade conhecida. Aí é importante a gente entender os termos para não confundir. Por quê? Porque quando a gente fala de padronização, casa com o conceito que a gente tem no Brasil. Então, uma coisa é a padronização relacionada à questão de adotar procedimentos, medidas, processos com a finalidade de uniformizar, de ter um padrão, de sistematizar, de seguir um modelo, de ter um range. Essa é uma questão, né? Então, todo o processo ele busca ter um padrão para ter consistência, mas aqui a gente está falando de classificação. Então, o padronizado é uma classificação para extratos que utiliza essa nomenclatura, uma vez que o enfoque são os constituintes na forma de uma substância ou de grupos e que são responsáveis pela eficácia, né? Então, quando ele faz contribuir, quando ele fala de contribuir substancialmente, a minha leitura é que ele lembra da sinergia, né? Porque, gente, a gente está falando de extrato, então, por mais que eu fale, os derivados hidroxiantracênicos são responsáveis pela eficácia. Eu sei que ele está dentro de uma matriz complexa e aquilo tem uma razão de ser, né? E aquilo influencia também na atividade. Quando a gente olha para a farmacopeia europeia, né, porque é a farmacopeia que tem essa classificação, o que acontece? A gente observa que nós temos 17, né, dos extratos que são classificados, 17 são classificados como padronizados. Desses 17, 9 são extratos secos. Por quê? Porque a gente tem tintura,
tem extrato mole, tem outras apresentações, né? Obviamente na farmacopeia europeia, mas como a gente fala mais de extrato seco, né? A gente tem mais extrato seco no nosso mercado, eu dei destaque para os extratos secos. Então, quem são eles? O aloe, beladona, a cáscara, a frângula, castanha da Índia, o milk tissue, o ópio e o sene. E também o bilberry. Agora, é importante destacar uma coisa: quando vocês vão visitar as monografias da farmacopeia europeia, vão ler, né? Vão estudar e usar ela no dia a dia, essas monografias dos extratos padronizados, vão lá e visitem essas monografias e percebam isso. Elas falam de grupos. Então, a maioria, ela relaciona grupos responsáveis com a atividade e não especificamente um constituinte. Então, veja como é difícil você fazer essa comprovação, né, de que uma substância é responsável pela atividade. A única exceção é essa tintura de ópio, que ele, de fato, né, ele foca, ele determina, ele define uma concentração, um range para a morfina e para a codeína. Então, esse é o único caso. E aí, como que acontece no quantificados? Então, no quantificados, os extratos eles são ajustados para um range definido de constituintes, né? A gente vai falar também desse range, como a gente define isso. E esse ajuste, ele é feito através da mistura de lotes. Por que eu só posso usar a mistura de lotes? Porque quando eu falo de quantificado, eu tenho uma preocupação não somente no constituinte, no grupo relacionado com a atividade, mas com a matriz, com o extrato nativo. Então, eu só posso usar lote de extratos porque me permite manter lá um equilíbrio em termos de extratos nativos. Esses constituintes, eles vão ser geralmente, então, vistos, conhecidos, aceitos por contribuir para a atividade terapêutica do extrato. Então, veja que aqui a gente vê uma diferença, né? Constituintes que têm uma ação substancial, eu vejo como padronizados, e o quantificado são aqueles que vão contribuir. Ele não assume o papel principal, ele não é o ator principal, mas ele assume um papel de coadjuvante importante, porque ele está ali colaborando para aquela eficácia terapêutica. Então, hoje a gente, olha só a dificuldade, gente, a gente só tem 2 extratos que estão comprovados dessa forma na farmacopeia brasileira, né? Então, são o ginkgo e o hipérico, que a gente conhece bem no nosso mercado, né? Inclusive, a gente tinha anteriormente um terceiro extrato, que era o crataegus, mas ele passou para outros. E aí, a terceira classificação são os outros extratos. Então, esses outros extratos, como que a gente enxerga eles, né? Que são a maior parte do que a gente tem hoje. São extratos essencialmente definidos por o processo. Então, o que define o extrato outros? É o processo de produção, então a droga, solvente, as condições de produção, de extração e as suas especificações. E os constituintes, eles não são reconhecidos, não existe um consenso dizendo, eles colaboram, eles são responsáveis pela eficácia terapêutica. Não existe esse conhecimento consolidado. Então, o que acontece? A gente elege um constituinte, mas para controle de qualidade, né? Então, que é um marcador analítico. Então, nesses extratos, eu não posso ajustar o determinado teor de constituinte, porque aquela matriz do extrato, né, aquele extrato nativo, ele vai ser o ativo. Então, eu não posso interferir nisso. Por isso que eu não posso ajustar. E aí,
aqui o marcador analítico, ele vai ser muito importante como uma ferramenta de controle de qualidade, e não só dessa forma, a gente vai mais à frente ver os benefícios de se definir um marcador analítico, mas o que a gente está falando aqui é, quando é marcador analítico e ele não é um marcador ativo ou um princípio ativo, eu não vou necessariamente criar uma especificação, me preocupar de ter um mínimo e máximo. Na farmacopeia europeia, a gente tem 27 extratos hoje, tá? No último levantamento que eu fiz, e 14 deles são extratos secos. Aqui, eu não vou entrar em cada um, porque a gente já falou bastante sobre isso, então é só para mostrar um resumo de cada classificação, o que a gente ajusta, o que não, o que é constituinte, o que é marcador ativo, o que é analítico, e dizer que quando eu classifico em cada uma dessas etapas, né, quando eu categorizo, eu vou ter impacto na produção, na especificação do controle de qualidade, tanto do IFA como do produto acabado, na rotulagem. Então, apenas classificar o marcador, ele não vai funcionar. Por quê? Porque quando eu classifico o extrato, eu tenho uma cascata de ações que vão definir uma série de aspectos e requisitos até o produto acabado. E aí, o que a gente classifica? A gente fala de classificação, tudo eu classifico. Até o momento, né, pelo conhecimento existente, a gente vai classificar extrato seco, extrato fluido, tintura e extrato mole. Lembrando, gente, que isso que eu estou falando é o conceito original, como ele foi concebido. Então, a gente está discutindo a norma no Brasil e a gente não sabe exatamente como vão ficar todos os parâmetros, mas a gente vê, por tudo que a Anvisa tem apresentado e trazido do conhecimento que eles adquiriram, que segue muito próximo dessa linha. Então, o que a gente vai classificar? Esses tipos de extrato. E a planta, será que a gente classifica? Quando a gente olha para as monografias na farmacopeia, a gente vê que a planta ela não é classificada. Porém, os constituintes eu defino como ativo, como marcador analítico, até para eu poder ter aquela visão de controle de qualidade que é o foco das monografias. E como ficam as associações, né? Então, eu falei da planta, dos extratos, e quando a gente tem uma associação de extratos? Quando a gente tem uma associação, aquela associação inteira, ela vai ser responsável pela atividade, a menos que eu tenha algum tipo de estudo que delimite ou indique informações diferentes do papel mais de um extrato, como o papel ativo de mais um extrato do que o outro naquela composição inteira. Então, assim, se não, a associação como um todo, ela vai ser responsável. Então, eu não vou classificar cada extrato individualmente. Eu entendo que eu tenho que classificar a composição inteira. Então, um exemplo disso é a monografia do EMA no valeriana e no lúpulo e no thymus e primula. Por quê? Porque a gente vê que existe uma indicação da quantidade de extrato nativo, né? A menos, como eu disse, que tenham estudos mostrando outro dado. E aí, na própria monografia, a gente vai verificar que a posologia ela indica a quantidade de extrato nativo. Então, ela não referencia um extrato ou outro, ou um componente outro. A gente vai entender também como que eu entendo isso. Se tá falando só do extrato, isso representa outros, mas por quê? Se está falando algum constituinte, como eu faço essa relação com a classificação? Mas para monografias de associação, é essa informação. A gente vai classificar como um todo, e aí vai verificar esses dados existentes, né, em relação à composição.
E aí, como que eu defino o range, né? Qual que é o parâmetro, o critério que eu vou usar para isso? Então, quando eu estou falando de padronizado e quantificado, a monografia da farmacopeia europeia, né, as monografias, né, a gente está evoluindo no mercado e provavelmente a própria, não sei, né, mas a própria farmacopeia brasileira deve, aos poucos, ir trazendo, até conforme conhecimento no Brasil e das suas próprias plantas evoluam, deve trazer também essa classificação. Então, a farmacopeia, ela vai mostrar quando, lógico, quando eu estiver tratando um extrato farmacopeico, qual é a classificação. E quando o extrato não for farmacopeico? Quando o extrato não for farmacopeico, essa informação, né, de quanto que eu posso usar de range e que está relacionado com a minha janela terapêutica, ela vai estar presente nos estudos. Então, por exemplo, a monografia do Sene da Cáscara Sagrada, ela não define o tipo de extrato, né? Então, quando a gente vai olhar essa monografia, a gente olha lá que eles indicam o constituinte ativo, né, e a posologia, que é de 10 a 30 de derivados hidroxiantracênicos, expressos em, porque se eu estou falando do sene, vai ser expressos em senosídeo, se eu estiver falando da cáscara sagrada em cascarosídeo, e assim por diante. E o rodapé da monografia, ela vai fazer o quê? Ela vai remeter, nesse caso, à farmacopeia da droga vegetal, a monografia da droga vegetal. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que qualquer extrato seco, com range definido pela norma, então, no caso, pela norma europeia, no nosso caso, a gente está no Brasil, então a gente tem que olhar a nossa regulação e ver os ranges permitidos, e aí aquele range permitido eu vou aplicar no meu produto. E aí, quando eu olho a monografia do Sene, da cáscara sagrada, mais para frente a gente vai ver no caso da frângula também, eu tenho essa informação no Assessment Report, que os derivados hidroxiantracênicos, eles são considerados pelo comitê, né, do EMA, pelo HMPC, como constituintes de ação terapêutica conhecida. Então, toda vez que eu tenho esses derivados, eu lembro, eles são constituintes ativos, então eu tenho que tratar ele de outra forma, que na verdade é a forma mais relacionada com o que a gente trata no nosso mercado, né? E quando for outros, como que eu defino esse range? Não, eu não vou possuir range, eu não vou definir, pelo menos esse é o conceito dos outros extratos, né? Então, eu vou ter um teor mínimo nas farmacopeias, né? Na farmacopeia brasileira, na europeia, nas farmacopeias permitidas, e a especificação do fabricante do IFA, quando não for um extrato farmacopeico, ele vai te indicar um teor mínimo ou um teor informativo. Como que eu identifico a informação da classificação? Eliana, como que eu sei quando é um, quando é outro? Então, gente, eu estruturo da seguinte forma, que espelha muito o conhecimento que a gente lê e estuda, né, em todos esses compêndios e guias. Primeiro, eu vou olhar para a farmacopeia, né? No caso da europeia, ela já tem essa definição, então eu vou olhar para a farmacopeia e ver se o extrato já está definido. Depois eu vou olhar para as monografias, né? Então aqui eu coloquei as monografias do EMA e as literaturas reconhecidas. Então vamos ver alguns exemplos. No caso da farmacopeia europeia, e eu coloquei esse exemplo aqui, por quê? Porque é a fonte oficial que a gente tem hoje que define especificamente a classificação dos extratos. Então, eu tenho lá, por exemplo, olha, a cáscara sagrada, ela é definida como padronizado, o ginkgo como quantificado, e aqui no alcachofra, vejam que eu não tenho nenhuma dessas definições. Então, ele apenas comenta extrato seco. A gente vai explicar melhor sobre isso mais à frente. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção, eu vou olhar nas monografias do EMA. Então, a monografia do EMA,
ele é uma referência importante que serve de apoio para auxiliar a classificação. Quando eu olho o EMA, eu estou olhando tudo que existe de informação, né, até o momento daquela monografia, voltado para aquela determinada planta. Então, eu estou falando do SCOP, do PDR, de todas aquelas literaturas, não só de literaturas europeias, mas de literaturas do mundo todo. Então, eles olham, né, para as literaturas, para tudo que está relacionado àquele assunto para montar a monografia. Então, vejam, nesse caso aqui que eu trouxe o exemplo do Edera, porque é uma planta que a gente trabalha bastante no nosso mercado brasileiro, né? Sempre está lá nos top 10 de vendas. E essa planta, se a gente for olhar aqui na monografia, a gente vai perceber o quê? Que remete à posologia em extrato. Então, quando a gente vê uma posologia em extrato, ou seja, não está mencionando um constituinte ou um grupo específico, isso significa que o extrato como um todo ele é visto como ativo. Então, a gente classifica, né? Sugere-se essa classificação como outros, desculpe. Então, aqui, por exemplo, eu trago um exemplo de, sendo redundante, né? Aqui, por exemplo, eu trago um exemplo de padronizado, né? Então, essa monografia aqui é o CN, e eu tenho o quê aqui? Eu tenho aquela informação que eu comentei com vocês, né? Então, eles mencionam especificamente os derivados hidroxiantracênicos, né? Isso é visível na monografia. E por quê? Porque esse é o constituinte ativo. Então, ele é classificado como padronizado. Outro exemplo aqui, eu trago o boldo, né? No caso do boldo, quando eu olho para a posologia, eu vejo a posologia em extratos. Então, isso significa o quê? Que o extrato é o responsável pela atividade, então ele vai ser outros extratos. E a terceira opção é a literatura reconhecida, né? Então, as literaturas que existem, elas podem ser consultadas. Então, eu coloquei aqui o exemplo do cava-cava, porque a gente vê bem essa informação bem explícita, né? Então, o que acontece? As cavapironas, elas são geralmente aceitas por serem constituinte ativo, e uma vez que esses constituintes, especialmente a cavaína, ela apresenta efeito terapêutico comparável ao extrato, ela é mencionada na literatura, né? Então, aqui eu tenho o Comichanet, que mais? Eu trouxe o SCOP também, né? Onde mencionam as cavapironas, as cavalactonas. Então, o que acontece? Nesse sentido, ele é visto como extrato padronizado. Aí, o que é importante a gente lembrar o quê? O conhecimento não é estático. Então, a gente sabe que nós estamos sempre buscando essa evolução, né? Por isso que a harmonização tem sido tão falado, né? A própria OMS estimula a disseminação de diretrizes harmonizadas. Então, assim, essa evolução do conhecimento mostra que as coisas podem mudar, né? Então, depende muito do estado da arte naquele momento. Então, eu trago o exemplo do Ruscus, porque lá na monografia de 2008, o Ruscus ele era visto como quantificado. Então, a gente tinha essa informação aqui no rodapé, falando que as ruscojaninas, elas tinham um papel importante no processo da eficácia terapêutica, e por isso esse extrato era visto como quantificado. Porém, em 2018, a monografia trouxe para a gente uma nova visão. Eles chegaram à conclusão, né? Então, os comitês se reuniram, reavaliaram as informações, e aí eles chegaram à conclusão que era importante rever essa classificação. E aí, eles colocaram que outros extratos seria a classificação ideal para o Ruscus. Então, a gente teve essa atualização de conhecimento. Como que eu reconheço essa classificação? Então, um resuminho, né?
Para padronizado e para quantificado, então eu vou olhar o título da farmacopeia. Na ausência dessa informação, eu vou vou visitar a literatura. No caso dos outros, quando tiver presente na monografia, eu vou olhar lá. O outros, ele vai estar com o nome da planta e o tipo de extrato. Ele não vai especificar a palavrinha quantificado e não padronizado. Então, eu sei, né, com os exemplos que eu mostrei para vocês, que eu estou falando de outros extratos. Então, quando não existir monografia farmacopeica, é possível concluir pela categoria, né, através do olhar para a posologia. Então, eu olho para a posologia e eu vou conseguir concluir essa categoria. Então, assim, gente, vocês vão perceber como é uma apresentação pesada, com muita informação. Eu tentei trazer em alguns momentos esses resuminhos para auxiliar na compreensão. Então, 1 hora, né? Eliana, Oi, isso, 1 hora da sua tá. apresentação. Deixa eu ver aqui qual é o número da minha. Eu estou na metade. Tá, vamos lá. Aí, aqui, gente, obrigada, viu, Laerte? Aqui, o que é meu entendimento, tá? Nosso entendimento aqui, quando eu falo de monografia USP, eu quis colocar isso porque tiveram dúvidas em relação, eu entendo que as monografias da farmacopeia americana, pelo menos atualmente, elas não têm como ajudar na classificação, porque eu não vejo essa classificação. Talvez até pelo conceito, né, da planta medicinal e dos extratos no mercado americano, a gente não observa isso. Então, por exemplo, o ginkgo, ele não explicita esse status de quantificado. Tá? Então, eu entendo que não, no caso da americana, por enquanto, a gente não tem como utilizar como um apoio para classificar. Se não existe classificação para o extrato, ele é definido como outros. Então, assim, gente, o extrato, ele nasce como outros. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de novos extratos, tanto da flora nacional como de outros mercados, os extratos que não estão classificados na farmacopeia, os extratos que não é possível concluir uma classificação no EMA ou nas literaturas reconhecidas, os extratos que não têm evidências que demonstram atividades, então eles começam como outros até que existam elementos que justifiquem classificar de uma outra forma. E aí, aqui eu coloquei o espinheira santa, né? Então, se a gente olhar para as nossas plantas, como que a gente pode encaixar esse conceito com o que a gente tem de conhecimento e saber se a espinheira santa ela seriam outros, ou se ela já teria informações suficientes, ou caminhar para agregar mais conhecimentos e verificar, né, se esses estudos acabam concluindo que o extrato como um todo é eficaz ou que algum outro elemento é responsável. E no caso do padronizado ou quantificado, pelo menos internacionalmente, a gente vê que eles requisitam estudos clínicos, né, comparando a atividade do extrato e das substâncias isoladas. Porém, a gente tem que enfatizar que também não é engessado, sabe? Esse comitê que eu comentei, ele tem uma importância muito grande e ele avalia essas informações e verifica se essa classificação, se os dados existentes podem ajudar nessa classificação. Então, no Brasil, isso está ainda em discussão. Os estudos pré-clínicos, eles podem ser usados, eles têm relevância para auxiliar, mas para classificar até o momento, pela visão internacional, os estudos clínicos são muito importantes e acabam sendo determinantes. De uma forma geral, é importante a gente, então, ter em mente que não tem uma regra rígida. Vão haver algumas situações que vocês vão entender que é possível a gente ter uma decisão de um comitê para outro caminho. E esse é o exemplo do CN e da frângula, né? Porque essa classe química e a indicação terapêutica da frângula remete ao CN. Então, quando a gente olhar a literatura, a gente vai ver
que eles falam muito, remetem muito à monografia do Ceni, porque o do Ceni tem mais estudos, né? O Frangula tem alguns estudos, mas são muito tímidos, né, em relação ao que existe sobre o Ceni, e que são suficientes para eleger aí os derivados hidroxiantracênicos como os constituintes ativos. Então, ser um extrato outro não é negativo, isso é fitoterapia. Ser outros demonstra que o extrato é sinergicamente ativo, é a gente olhar para a passiflora e ver o extrato todo, e não só olhar para a vitexina, né? Hoje, olhar para a isovitexina com a nova monografia da farmacopeia europeia. Mas, gente, adotar o conceito, a gente precisa pensar nisso. Adotar o conceito não elimina outras possibilidades. Eu vejo que, às vezes, o extrato outros ele é visto de uma forma negativa, né? E não, é uma forma simplesmente que mostra que todas aquelas substâncias ali estão me produzindo o efeito que eu quero, que eu busco. Então, nada impede de eu ter um extrato passiflora estudado e aí chegar à conclusão que os flavonoides, né, que são a classe mais estudada, são responsáveis pelaquela eficácia, ou simplesmente chegar à conclusão de que o extrato como um todo ele é responsável, e aí eu vou ter evidências científicas para declarar ele como um uso bem estabelecido. Então, quando a gente visita as monografias do EMA para buscar essas informações em relação à classificação, a gente precisa entender também que se eu uso a monografia do EMA, alguns requisitos são necessários. Então, a droga vegetal, ela sempre vai, você sempre vai ter que seguir o padrão da monografia para poder utilizar para poder trabalhar aquele medicamento. E no caso do extrato, quando tiver monografia disponível, geralmente você tem que usar a monografia daquele extrato. Porém, sempre prestem atenção no rodapé, porque é o caso do Ceni. Às vezes eu tenho o extrato, porém a monografia do EMA remete para droga vegetal. Então, a gente sempre tem que estar visitando esses conceitos para entender como ele está concebido naquela monografia. Então, nem sempre a EP e o HPMC andam na mesma velocidade. Isso acontece aqui também, né? A farmacopeia brasileira e a normatização legal. Então, existe um mundo ideal, mas nem sempre a gente consegue ter essa sintonia e existe esse descompasso. Então, a farmacopeia europeia tem muitas monografias de planta e tem poucos de extratos. Isso acontece aqui também. Então, pode acontecer a gente ter uma farmacopeia ter uma monografia na farmacopeia europeia, mas ter uma descrição diferenciada na HMPC. Então, vamos ver um exemplo. Aqui, eu estou destacando, tá, para vocês que é importante sempre a gente olhar para esse rodapé para ver se remete. Olhem também o número da monografia, tá, gente? Para a gente saber se a gente está falando da droga vegetal ou do extrato. Nesse caso do hipérico, remete para os dois. Então, aqui o que eu falei, tá? A gente tem diversos extratos indicados no HMPC, né? E aí, o que acontece? Aqui eu tenho extratos que estão mencionados na monografia da farmacopeia europeia, mas tem extratos que não têm monografia. Então, o que acontece nesse caso? Eu vou olhar a monografia da planta e estabelecer requisitos para o meu extrato, né? E aí cabe, sim, no meu entendimento, uma justificativa. Então, resumindo, tá? Esse quadro é muito importante. Então, se os estudos clínicos, eles demonstram que existem dados científicos claros de que aquele constituinte, ele produz a atividade, eu vou entender que... desculpa. Na verdade, é o seguinte: se existem estudos clínicos claros que demonstram uma atividade, eu vou e esses constituintes eles atuam de forma substancial, eu vou entender que eles são os marcadores ativos.
Desculpa, se ele for substancial, eles vão ser os constituintes ativos. Se não, eles vão ser considerados marcadores ativos. Se não existem estudos claros dessa eficácia, então eu vou entender eles como marcadores analíticos. Eu fiquei aqui preocupada com o tempo e me embananei, mas acho que ficou claro, né, essa classificação. Então, se não tem dados claros, eu vou classificar como marcador analítico. Se existe uma indicação de que aqueles constituintes, eles substancialmente produzem a eficácia, eles vão ser considerados constituintes ativos, senão eles vão ser considerados marcadores ativos. Como que isso acontece no Brasil? Então, pela norma vigente, todo extrato ele tem a mesma relevância. Então, aqui eu estou falando na norma. Então, não há uma diferenciação. Então, não se faz essa diferenciação na forma de desenvolver e de produzir. Tudo acaba sendo feito de forma padronizada, mas aquele conceito que eu falei de padronizar processos. Então, todo constituinte ele é doseado no extrato e no produto acabado, e ele deve ter um range. Com isso, eu faço um ajuste, e esse ajuste, geralmente, ele é feito no extrato, né, no produto, porque ele se torna necessário à medida que eu trabalho com range. Então, quando aplicável, eu acabo fazendo esse ajuste, independente dessa classificação. Então, falando de classificação, a harmonização internacional, como a gente viu bem, ela define em constituinte ativo, em marcador analítico. A norma de fitoterápicos hoje já lá fala marcador ativo e analítico. A gente juntou esses dois conceitos em um. E a farmacopeia europeia, brasileira, desculpem, ela remete aos conceitos europeus. Quando a gente fala de adição de excipientes, né, com fins de ajuste de extrato, então aqui eu estou falando que eu vou adicionar, quando que eu vou adicionar excipiente para atingir aquele range. Na harmonização internacional, eu vou fazer isso sim para o padronizado, porque eu estou falando de constituinte ativo, mas no quantificado e no outros não, porque é aquela preocupação com o extrato nativo. Na norma brasileira, qualquer extrato ou produto que necessite ser ajustado, isso vai ser feito, e a farmacopeia brasileira ela já remete a esse conceito internacional. Na monografia da farmacopeia, a gente tem esse conceito bem descrito, então, os recipientes eles são adicionados para fins de ajuste de marcador apenas para o extrato padronizado. Então, o uso dos recipientes para ajustar os marcadores, ele não é permitido para quantificado e outros. Então, nesse caso, gente, os recipientes inertes, eles só vão ser adicionados, e vocês vão olhar isso quando vocês verem a composição dos extratos, para fins tecnológicos, e, portanto, a quantidade vai ser fixa e não variável. Então, o que isso significa? Que quando eu ajusto, independente da classificação, eu estou variando, eu posso estar variando a quantidade de ativo. Então, qual que tem que ser a premissa? Eu sempre disponibilizar para o paciente a mesma quantidade de ativo, ou seja, a quantidade de ativo que, pela própria palavra, remete à ação terapêutica. Então, é esse ativo que vai ter que ser constante na minha formulação. Então, aqui eu tenho um quadro resumido mostrando exatamente isso. Quando são constituintes ativos, eles vão ser constantes. O meu extrato genuíno ele vai variar, porque eu vou ter que atingir lá um range, e aí eu vou poder ajustar com recipientes ou com mistura de lotes, e eu vou ter um extrato classificado como padronizado. Os constituintes, quando eles forem geralmente aceitos por contribuir, ele vai ser marcador ativo, e esse marcador ele vai ter que ser constante. Desculpa, esse marcador ele vai poder, ele vai ter um range relacionado com os estudos ou com a farmacopeia. E aí o meu extrato genuíno vai ser constante. Por quê? Porque é a preocupação
preocupação em manter um equilíbrio do extrato nativo. E aqui eu vou poder ajustar com mistura de lotes, se eu vou ter o classificado como quantificado. Lembrando que essa mistura de lotes exatamente é a preocupação em manter um nível de extratos nativos. Quando são constituintes que não têm essa informação de eficácia clara, eu vou entender que ele é um marcador analítico para fins analíticos e ele vai poder ser variável, porque o meu extrato vai ser constante, né? O meu extrato nativo, e aí eu não vou poder ajustar, porque eu vou ter que proteger esse extrato nativo, e eu estou falando, então, dos outros extratos. Então, aqui vamos trazer alguns exemplos para a gente casar com a composição. Então, eu trouxe o extrato Sene, a gente já viu que ele é padronizado, então, um exemplo aqui, por exemplo, fictício, esse extrato de Sene eu tenho 70% a 90% de extrato nativo e 10% a 30% de recipientes. Por que eu tenho 70% a 90%? Porque eu tenho um range que eu tenho que seguir e essa composição ela pode ser variável, porque eu sei que esses constituintes eles estão relacionados à atividade. Aqui eu tenho o range permitido na farmacopeia europeia, né? Então, eu vou olhar para essa informação nas farmacopeias, e aí eu vou definir a minha especificação com base nos ranges permitidos na legislação. A Luzia vai falar melhor sobre isso, então não vou me alongar nesse ponto. Extrato hipérico, um exemplo de quantificado. Eu tenho uma composição aqui de 90 a 10, então 90% do meu extrato nativo e 10 de recipiente. Então, é uma composição o que? Fixa. Uma vez que eu defini essa quantidade de recipientes para fins farmacotécnicos, eu não posso mais variar. Então, essa composição fixa, ela deve ser assim, por quê? Porque esse extrato, ele é o ativo, então ela não pode variar. E eu trago também aqui o exemplo do alcachofra, né, o 80-20, onde novamente eu tenho uma composição fixa. Então, a gente sempre tem que perguntar quem que é o ativo. Então, se o ativo for extrato, a gente pode dizer que a maioria dos casos, se eu limitar o marcador, né, essa quantidade de extrato nativo, ela vai ser variável, então eu vou ter um impacto na composição. Então, aí eu corro o risco, sim, de comprometer a eficácia e segurança do extrato e os dados da literatura. Lembrando, eu preciso reproduzir o extrato da literatura. E, nesse caso, o marcador ele não é responsável pela atividade, então eu tenho que preservar o extrato nativo, que é o ativo. E aí surge um novo conceito, né? A nossa RDC 26, ela já traz, aliás, a farmacopeia brasileira, desculpa, já traz esse conceito de extrato genuíno, que nada mais é do que o extrato, né, a parte extraível sem os recipientes. E aí, quando eu falo de DR, na harmonização internacional, eu tenho mencionado o DR nativo, né, que é a quantidade de droga para o extrato nativo, e um DR convencional. Na norma brasileira, eu relaciono a quantidade de droga ao extrato final e não nativo, e na farmacopeia brasileira eu já trago esses elementos. Importante dizer que quando a gente expressa o DR, a farmacopeia europeia ela menciona isso, é uma forma que os especialistas encontraram de eu poder comparar os extratos, né? Por quê? Porque eu não vou ter a interferência dos recipientes, então fica mais fácil fazer essa comparação. Então, quando eu tenho um DR nativo, quando eu tenho um extrato seco sem recipientes, eu vou ter um extrato 100% nativo e o meu DR nativo vai ser igual ao total. E quando eu tiver os recipientes, ele vai, consequentemente, ser diferente. Importante, outro requisito da monografia do EMA, né? Então, eu falei em relação à qualidade da droga, do extrato, né? Que remete esses requisitos para a monografia. A monografia também tem um requisito em relação ao extrato nativo, isso é muito importante. Então, quando eu leio uma monografia, eu tenho que pensar no seguinte:
Então, eu tenho aqui a monografia eu peguei o exemplo do pelargônio, né? Então, eu vou olhar lá na parte de uso tradicional das preparações, os herbal preparations. Então, eu tenho o derivado item B, e ele fala assim, olha, você tem que usar, que está relacionado com os dados existentes de uso tradicional, o DR4 a 25:1 com solvente etanol 11%. E aí eu vou lá e olho aquele item bem em relação à posologia. Ele fala o seguinte: são 20 miligramas 3 vezes ao dia. Isso significa que eu não estou falando do extrato total, eu estou falando de 20 miligramas de extrato nativo que é utilizado na monografia. Então, por exemplo, vamos supor um extrato de pelargônio 70-20, né? 70 de extrato nativo, 20 de recipientes. Eu vou ter 20 miligramas de extrato nativo, que é a dose do EMA, vai estar relacionado, né, no caso do IFA que eu estou usando, a 70% de extrato nativo. Isso significa que eu não vou usar 20 miligramas, eu vou usar 28,5 miligramas de extrato total na minha formulação. Então, notem que a composição aqui do pelargônio, ele é uma composição fixa, então eu estou falando de um extrato outros. Então, esses 28,5 miligramas são muito importantes para que eu utilize no meu extrato final. E aí, a gente passa para a parte de critérios do extrato. Então, não vou adentrar nos detalhes, porque a Luzia vai falar sobre isso, mas basicamente eu tenho aqui uma variação de 5 ou 10% com justificativa, para padronizar, quantificado eu vou seguir os estudos e o outro como BET específico. Já na nossa BET específica, já na nossa norma, a gente estabelece 15 e 20% para marcador ativo e analítico. E aqui eu trago um exemplo para a gente conseguir entender essa situação. Então, vejam, eu tenho aqui 500 miligramas de extrato, tá? E uma composição de 80% de nativo e 20% de excipiente. Vamos, então, aqui a parte amarela, gente, a parte azul é o excipiente, a parte vermelha são os marcadores que eu doseei e todo o resto meu extrato. Vamos supor que eu tenho 1% de marcador analítico, tá? Lembrando que quando eu olhar lá para o meu histórico de registros analíticos, eu vou ter estabelecido um range de 0,2 a 2,2%, que vai existir lá na minha documentação apenas por questões analíticas. Por quê? Porque eu preciso demonstrar que o meu método é validado, que ele é linear, que ele é reprodutível. Então, esse range vai me dar essa segurança. Porém, isso não é a minha especificação de FAV, tá? Então, nesse extrato aqui, eu vou adicionar 500 miligramas de recipiente, porque eu vou fazer o meu produto acabado. Então, meu produto acabado vai ter 1.000 miligramas, né, no comprimido, onde eu vou ter 400 miligramas de extrato nativo. Por quê? Porque o meu extrato é 80% analítico. E eu vou ter lá 0,5% de... Quanto que eu tenho, Laerte? Eliana, mais 15 minutinhos no máximo para você, e aí a gente vai fazer 5 minutos de intervalo somente, ok? Tá bom, obrigada. Eu falo demais. Então, aqui eu tenho o meu comprimido de 1.000 miligramas, né? E aí, o que vai acontecer? Esse é o padrão da indústria farmacêutica, eu vou ter uma variação de 95% a 105%, né? Então, por que eu tenho que ter essa variação? Porque eu preciso garantir que eu vou entregar no meu produto acabado para o paciente sempre a mesma quantidade de ativo. Nesse caso, vai ser declarado o API. E quem que é o API? É o meu extrato nativo. Então, não é um marcador, né? Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 400 miligramas de extrato nativo, mais ou menos 5%. A minha especificação vai ser
380 a 420 miligramas. Então, vejam que o marcador analítico, ele vai ser uma ferramenta para que eu possa definir a quantidade de extrato que eu usei no meu produto acabado. Então, um conteúdo absoluto, ele do marcador analítico, ele não vai ser importante. Então, ele pode ser 0,2 a 1%, isso não importa, ele vai ser usado apenas para remeter a quantidade de extrato nativo e para efeitos de controle de qualidade. Então, ou seja, é garantir que a gente está doseando numa faixa de linearidade, por isso que eu preciso ter esse componente do marcador analítico, mas não necessariamente, nesses casos, ele vai estar relacionado com a minha atividade. Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho que definir um range de 15% a 20%, como a gente tem hoje na nossa norma, eu tenho que ter um espaço, eu tenho que fabricar, né, desenvolver um extrato especial. Então, o que acontece? Quando eu desenvolvo um extrato especial para atender esse tipo de requerimento, eu estou falando daquela questão de garantir o uso das informações originais. Então, por exemplo, aqui eu tenho o recipiente, né, o marcador analítico, e o resto aqui é o extrato. Então, aqui, o mínimo da minha faixa é 0,2, porque eu tenho que atingir, né, essa variação. Quando eu tenho um extrato, né, um IFAV com 2,2 para fazer o meu medicamento, então vejam aqui, aqui está a quantidade de extrato, né? Então eu tinha essa quantidade, eu vim para essa aqui, e aqui a quantidade de recipiente e o marcador analítico. Ou seja, essa fração amarela aqui, ela representa todo o resto do extrato, que na verdade ele é ativo, e que nos dois gráficos varia muito, ou seja, eu estou variando essa eficácia, essa atividade. Então, aqui, resumindo, né, eu tenho aqui a comparação do meu extrato, nesse gráfico de pizza, nessa situação do Brasil, né, de ter que ter um range, e aqui como que ele fica quando eu estou no mínimo e no máximo do meu range. Então, eu tenho uma variação desse efeito terapêutico de mais ou menos 74%. Eu vou de 59 a 400 miligramas de extrato nativo nesse exemplo. Então, o efeito terapêutico, ele só vai poder ser garantido se eu manter essa quantidade, como eu estou vendo aqui no exemplo do conceito internacional, fixo. Então, essa é a principal diferença em relação ao conceito atual que a gente utiliza. E aí, no caso do processo de produção, ele vai ter que refletir isso. Então, a grande maioria dos processos são processos outros. Eu vou partir da droga vegetal, vou fazer a minha concentração, e aqui, quando eu chego no estágio do extrato concentrado, eu vou calcular o meu rendimento e o meu DER nativo, que vai ser uma informação muito importante para que eu inclua isso na minha especificação, e o cliente, quando ele usar, ele entender essa informação, que vai representar, nas grandes maiorias dos casos, né, o meu ativo. E aí, ao final, eu vou chegar no meu produto, né, adicionando os recipientes, adicionando os recipientes para a função tecnológica, fazendo todo o meu controle de processo, atendendo a minha especificação e entregando no produto final ou o extrato nativo como ativo, ou o marcador analítico, ou o constituinte ativo. Então, aqui o livro da Gaedic, que é uma referência muito interessante e ensina muito sobre o conceito internacional, ele mostra exatamente quando eu estou produzindo um extrato padronizado e um extrato outros. Então, aqui onde eu foco os constituintes ativos e aqui onde eu defino uma composição fixa. Então, quando eu trabalho a produção, e aí a classificação vai me indicar isso, na grande maioria dos extratos eu vou focar no IFAV. Então, a padronização do extrato vai ser muito importante nesse sentido, porque ele vai estar relacionado com as características intrínsecas, com
questão da sinergia e não só de padronizar um único composto. E manter a constância desse extrato nativo é uma arte na produção de fitoterápicos, de extratos vegetais. E aí, para finalizar, resumindo, eu vou mostrar que a harmonização internacional, e aí a gente fala de Europa por causa daquele grande, do amplo conhecimento que existe, foca no extrato nativo, enquanto no Brasil a gente foca no marcador como ativo. Lá existe um extrato definido, né? E aqui a gente, quando olha para a IN2, não é requerido agora a gente está buscando isso, mas não há esse requerimento. A posologia é em extrato nativo, no caso do conceito internacional, porque ele busca a grande maioria dos casos, então ele vai manter como constante esse extrato nativo. No caso do Brasil, a posologia foca marcador. Aqui a gente tem o marcador variável, porque ele vai preservar aquele extrato nativo no conceito internacional, e no conceito local a gente foca muito no extrato nativo variável, e aí é aquele gráfico de pizza que eu mostrei. Então, quais são as consequências? Quase todas as especificações de extrato, quando eu falo de um fabricante internacional, ele precisa adaptar para atender ao requerimento no Brasil. A gente vê essas situações, né, quando a gente está nos grupos de trabalho. Existe dificuldade para a indústria farmacêutica de desenvolver esses extratos das monografias, das literaturas, dos estudos. Por quê? Porque se é ajustado, ele não vai estar de acordo com o conhecimento da monografia, ele não vai reproduzir a monografia e, consequentemente, ele pode afetar a eficácia e segurança. E se ele não é ajustado, ele não vai atender aos requerimentos do Brasil. Então, a gente fica aí nessa situação. E a imagem do Brasil, né, isso é uma consequência, acaba refletindo essa visão diferenciada dos fitoterápicos. Então, a principal mudança é uma mudança no conceito, sim, ela vai resvalar na releitura da fitoterapia no Brasil. A gente vai mudar o foco que antes era no constituinte para um foco muito mais dependente daquela relação daquele constituinte com a classificação do extrato. Mas tudo isso busca o principal objetivo, que é ter um medicamento que entregue a atividade com segurança e qualidade. É isso que a gente vem trabalhando há tantos anos, né? Então, a indústria, quando a gente olha toda a regulação, ela sempre está buscando entregar essa eficácia e segurança. Então, essa preocupação do que eu estou entregando e o quanto isso está relacionado com o que eu estou usando de dados técnicos científicos é muito importante. O marcador, ele deixa de ser a bola da vez, né? E ele passa a assumir o seu real papel, que não é um papel insignificante, um papel importante no controle de qualidade, que vai nos auxiliar na questão da validação, de definir a quantidade de extrato, mas ele não está relacionado à questão da eficácia e segurança. Então, nada muda se nós não mudarmos. Acho que esse é o grande recado, né? E a gente quer mudar, eu entendo que as pessoas querem mudar, evoluir e atingir o estado de arte que a gente tem nesse momento. Então, a adoção de conceitos, a Luzia vai explicar isso, ela vai, a partir da classificação do extrato, mudar algumas situações, então eu vou ter que especificar a quantidade de extrato nativo, a forma de produzir vai ser diferente, vai facilitar a minha produção do produto acabado, os critérios de liberação, vai influenciar a rotulagem, a posologia, muda a forma de pensar em fitoterápico no Brasil, é uma forma de revitalizar a nossa cultura. Lembrando, tudo que a gente viveu até agora é muito importante, o que a gente está fazendo é dando um passo a mais para melhorar o mercado, né? Então, melhorar esses 300 medicamentos registrados que a gente tem hoje, ampliar as possibilidades e chegar no nível de outros países, né? Então, quando a gente fala de 10 mil, 70 mil registros, a gente quer também
chegar nesse objetivo. Então, a gente sabe que as mudanças são difíceis, mas a gente entende que só quando a gente começar a aplicar esses conceitos na prática, a gente vai entender as dúvidas. Eu acho que essas informações que a gente está trocando aqui vão auxiliar a entender os produtos que a gente tem hoje e essas diferenças. E a gente vai ter prazo, né? A Anvisa está aberta para a gente exercitar esse aprendizado, todo mundo junto, um aprendendo com o outro. Ninguém sabe mais do que ninguém. Claro, todo mundo tem conhecimento nas suas áreas. O que a gente está fazendo é destacando o conhecimento de algumas entidades para auxiliar nesse assunto nesse momento. Então, a harmonização, ela deve ser vista como um movimento de aperfeiçoamento, de melhoramento, porém, mais do que isso, ela deve ser vista como necessária. Então, a gente precisa ter em mente a questão de que nós estamos indo para uma convergência global, então a gente vai melhorar o entendimento da fitoterapia, alinhar com esse conhecimento global, a gente vai alinhar com as melhores práticas internacionais, o uso do extrato dentro do conceito que ele foi criado, a gente vai explorar esse conhecimento e aplicar na nossa flora e construir fitoterápicos nacionais dentro de um conceito harmonizado e desenvolver produtos coerentes com essa fitoterapia, com essa releitura dessa fitoterapia. E aí eu entendo também que a gente vai ter uma melhoria na questão das adulterações, né? A gente não falou disso aqui porque não era o objetivo, mas a gente precisa ter em mente que vai sim evitar adulterações de extrato por adição de substâncias isoladas, por exemplo, vai facilitar a produção dos medicamentos e vai estimular, sim, o desenvolvimento de novos produtos. Então, o novo conceito, aí eu finalizo aqui dizendo que corrige o entendimento de fitoterápico no Brasil, garantindo, resgatando as características intrínsecas do fitoterápico, de tudo que a gente aprendeu em relação ao que é trabalhar com produtos naturais. E isso está relacionado à garantia da eficácia e segurança dos produtos e isso beneficia o consumidor. O que a gente está fazendo é para o consumidor final, nós somos, né, os consumidores finais. Então, eu finalizo agora realmente dizendo que, na minha opinião, a gente tem dois caminhos, né, construir a própria ciência e ou reproduzir o que existe e a ciência dá cobertura, porém, tendo em mente que ambos os casos, eles têm que existir com uma lógica que parte da base científica, né? E é uma base inerente aos produtos naturais. Então, a Anvisa melhor do que ninguém para avaliar e decidir. No final, eu entendo que o objetivo é o consumidor, é isso que a gente busca, e o consumidor somos todos nós. Então, esse é o recado final, e muito obrigada pela atenção. Desculpe se eu me alonguei aí no prazo, já nem sei o tempo que eu atingi. Um bom evento a todos. Obrigada.